A gente está estudando então as últimas aulas sobre declarações. Deixa eu voltar aqui. A gente está passando sobre as declarações, certo? Tá meio doidão aqui o mouse. E antes da gente fixar e continuar a aula, vou recapitular então alguns pontos chaves que são importantes para a gente dar continuidade então. Eu separei algumas coisas aqui das aulas anteriores. A gente vai começar a fixar então alguns conceitos e vamos partir então do princípio com as classes, o que são e como elas funcionam, entre outras coisas aqui que vai ser passada também, tá? Então nós temos as classes. Dentro das classes a gente tem os objetos. Os objetos podem conter os nossos atributos, que são as variáveis, e os nossos métodos, né, onde a gente executa uma determinada função para aquele objeto. E para a gente chamar, invocar aquele método é através das nossas classes, né? Então quem gerencia é as nossas classes. Para a gente, a nossa sintaxe das classes fica desta forma: o tipo que a gente vai utilizar, seja protect, private ou público. A gente chama a class, né, dessa forma, a gente chama o método dessa forma e atribui um nome a ele. E entre aqui as chaves a gente coloca o nosso atributos e métodos. Partindo desse princípio, quando a gente não declara, a gente não faz uma declaração de um determinado objeto, nós podemos utilizar aqui um padrão. Isso aqui é o Java nos traz como padrão. Então a gente já cria um objeto meio que automático. Quando você não define você pode utilizar desta forma aqui. Aqui a gente invoca também o print, que é o módulo padrão, para a gente visualizar. Em módulo print, ln, que seria para nós pular de linha, fica apenas assim, né? Então essa seria a sintaxe também de visualização que a gente utiliza. Aqui seria o barra barra, que a gente usa para argumentar apenas uma linha. Quando a gente quer mais de uma linha, a gente usa barra asterisco e asterisco barra, e tudo que a gente colocar aqui dentro fica também. Esse aqui são para várias linhas. Quando a gente quer várias linhas e não apenas uma linha, a gente quer apenas uma linha, a gente faz dessa forma. Mas quando a gente quer várias linhas, né, a gente pode fazer dessa forma. Colocar lá na primeira linha barra asterisco e aonde você quer no final, né, por exemplo, eu quero essa carreira aqui, essas linhas aqui, eu colocaria esse aqui no final, da onde eu quero. Assim eu posso documentar várias linhas aí ao mesmo tempo. Pronto. Os nossos tipos de variáveis, já bateu bastante nessa tecla. Int, que é um número inteiro. Char, a gente temos também char, que trabalha aí com a tabela ASCII, ASCII 2. Float, que é para você trabalhar com, no caso aqui, valores numéricos, mas você pode utilizar ponto e vírgula. E o boolean, que seria o true e false, tá? E a nossa sintaxe fica desta forma aqui: o tipo, que seria int, char, float, boolean, nome da variável, igual o valor que você quer atribuir a esta variável e ponto e vírgula. Então a nossa sintaxe seria essa daqui. Próximo então seria as regras que você pode utilizar para você nomear uma variável, para você criar uma variável. A gente tem algumas coisas que você não pode fazer. Então a gente vai colocar aqui o que pode e não pode fazer. Por exemplo, os nomes podem conter letras, dígitos, sublinhados e cifrão. Tá, beleza. Então essa é a primeira regra. Você pode colocar qualquer nome, desde que contenha letras, dígitos, pode ter sublinhado e também pode conter cifrão. Os nomes podem ser apenas uma letra, ótimo. Então a gente pode declarar como X, Y, Z, I, A, B, qualquer letra. Pode ser apenas uma letra.
Os nomes devem começar com a letra maiúscula, tá? Por que a gente coloca com letra maiúscula? Para ficar um pouco mais fácil na hora de você trabalhar, tá? Então essa aqui é uma regra, mas se você colocar também minúscula e atribuir uma variável, você pode, tá? Mas a boa prática de programação seria legal você atribuir a primeira letra como maiúscula quando contém mais de uma letra. Não deve conter espaços em branco. Isso aqui é uma regra que você não pode simplesmente colocar um espaço entre as letras, entre as palavras. Ela tem que ser completa, tá? Então isso aqui é uma regra básica. Não pode conter espaços em branco. Os nomes também podem começar com dólar e underline. Então pode começar com dólar, que é um símbolo, e aqui também um underline, também é um símbolo. Os nomes diferenciam de maiúsculas e minúsculas, ou seja, se você colocar uma variável chamada myvar e na hora de você, veja que o V está maiúsculo aqui, ó, o V está maiúsculo, myvar, e você vê que a regra aqui, ó, começou, ela pede para você iniciar com letra maiúscula, mas veja que aqui eu não iniciei, né? O início está aqui, ó. Então essa regra aqui se aplica em alguns casos, mas isso aqui também não está errado, tá vendo? Para você diferenciar. Tá vendo que o V está maiúsculo? Se você colocar ela, você for puxar ela desse jeito, é como se você estivesse declarando uma segunda variável. Então, quando você coloca alguma letra maiúscula ou minúscula, obrigatoriamente para você puxar aquela variável, você tem que fazer de forma idêntica. Se você mudar, puxar com letra minúscula, ela não vai entender que você está se referindo àquela determinada variável, e sim que você está puxando uma variável diferente. Então elas têm que ser idênticas, tá? Palavras reservadas. Aqui tem algumas palavras que você não pode utilizar para a criação de uma variável. Por exemplo, você vai criar uma variável int. A gente sabe que int, essa int, significa ao tipo. Então imagina você criar uma variável int. Não faz sentido, né? Por isso ele não permite você fazer isso. Ou também, por exemplo, você colocar aqui boolean. Também não vai permitir. Ou você criar uma variável chamada var, né? Você colocar uma variável, colocar lá o nome de var, também não vai dar muito certo. Ela vai entender algumas outras funções aí. Então essas são algumas regras que você tem que ficar atento na hora de você criar a sua variável. Mas tirando essas condições, você pode colocar de uma forma que que o seu sistema fica prático de você entender aquele nome. Você não vai colocar uma variável, por exemplo, nome, e o nome dessa variável ser número. Não faz sentido, né? Então fica confuso. Dando um exemplo lógico, uma variável tipo int, o nome dela vai ser nome, e o conteúdo dela vai ser 2. Não faz sentido algum. Nome 2, certo? Agora, nome 2 e tipo int, dentro de um sistema, isso daqui seria incorreto você utilizar, a não ser que seja relacionado a um número. Então você não coloca nome, né, para essa variável, que você mesmo vai se confundir. Então, número do nome, por exemplo, número do nome, aí sim fica mais prático e fácil de eu entender. Que aqui se refere ao número do nome. Então, se eu tenho um nome 1, nome 2 e eu quero puxar eles por nomes, em alguns sistemas, seria correto eu fazer desta forma, representar esta variável que fique fácil de eu entender.
Agora, se eu deixo desta forma aqui apenas, fica complicado de entender, tá? Então, coisas lógicas e práticas que vocês possam entender depois o que vocês fizeram. Aqui nós temos operadores aritméticos, a gente já falou sobre isso. Valor igual, aqui o x é uma variável e o número 5 é uma constante. E aqui na frente, como que o sistema vai entender que x vai ser igual a 5? Então, este valor 5, que é uma constante, vai ser armazenado dentro desta variável aqui. Agora veja o segundo, mais igual. Então ele está falando que o valor x da variável x mais igual a 3, que é a constante. Então ele está falando que x vai ser igual a x mais 3. Se esse x contém o número 0 ou não contém nada, não foi carregado, este valor vai passar a ter 3. Mas se esse x, que é uma variável, já conter um valor 5, por exemplo, x é igual a 5, ela já está contendo o número 5, então aqui 5 mais igual a 3. Como que o sistema vai interpretar? Vai falar que 5 é igual a 5 mesmo mais 3. Tá? Então o resultado seria outro aqui no final. Seria 8 ao invés de 3. Mas se o x, que é a variável, conter o valor 0, aí sim ele vai no final nos trazer o resultado de 3. Menor ou igual. Menor ou igual se aplica a mesma regra. Se x contém 5, menos igual a 3, eu estou querendo dizer que x, que é igual a 5, vai ser igual a ele mesmo, que já contém 5, menos 3. O resultado aqui nos trará 2. Agora, se x for 0, ele vai trazer menos 3. X é asterisco igual. Asterisco, o nosso operador aritmético, seria de multiplicação. Então, se x contém o número 5, x asterisco igual 3, o sistema vai interpretar que x é igual a x vezes 3. Se x temos o número 5, ele vai trazer que 5 é igual a 5 vezes 3. Então, o resultado seria 15. Se x for representado por 0, ele vai trazer o resultado de 3. Barra igual. Então, x barra igual 3. A barra, o nosso operador aritmético, é a divisão. Então, nós temos aqui que x é igual a x dividido por 3. Se x representa 5, nós temos 5 igual a 5 mesmo, dividido por 3. Aqui vai dar um número quebrado. Daria 1 e sobra 2. Resta 2. Aqui nós temos o operador aritmético de percentagem. Nesse caso, a porcentagem é representado pelo resto da divisão. Aqui é o resultado do resto de uma divisão. Então, se x porcentagem igual a 3, o sistema vai entender da seguinte forma. Se x é 5, então nós temos 5 é igual a 5 dividido por 3. E 5 dividido por 3 é 1, certo? Agora 3 para chegar no 5 resta 2. Então, o valor que ele vai apresentar aqui é o resto dessa divisão, que seria 2. Se eu mudar esse valor para 2, por exemplo, para 5, por exemplo, ele sempre vai trazer o resto dessa divisão do valor entre a variável e o valor que eu estou apresentando. Tá? Então, o resto da divisão, a nossa porcentagem. Operadores de condições. Essa condição é um pouco diferente do aritmético. Veja bem. O sinal de igual, do operador igual, veja que ele é um operador aritmético, que é o sinal de igual. Mas quando eu coloco dois iguais, eu estou falando o seguinte, que x é igual a este valor. Então, se x é igual a este valor, o operador, a combinação desses dois se refere, ele vai retornar um valor verdadeiro. Se x for igual a y, ele vai tornar um resultado
verdadeiro. Caso contrário, não for igual, ele vai retornar um valor falso. Diferente seria exclamação igual. Então, nós temos o valor diferente. Então, o sistema vai interpretar da seguinte forma. Se x for diferente de y, mostre true, verdadeiro. Do contrário, mostre false, falso. Aqui nós temos o operador maior, representado pela seta no sentido da esquerda para a direita. Então, fala que x é maior que y. Nesta condição, o operador é verdadeiro, né? Se x for igual a y, ele vai trazer o resultado verdadeiro. Do contrário, ele vai trazer falso. E a gente vai aprender a testar isso hoje, daqui a pouco, tá? Aqui, maior igual, nós temos maior igual. Então, fala que x é maior igual a y. Nesta forma, o sistema está entendendo que se x for igual a y, traga verdadeiro. Mas se x for maior que y, traga também verdadeiro. Do contrário, seja falso. Menor ou igual se enquadra no mesmo quadro aqui. Se x for igual a y, verdadeiro. Se x for menor que y, verdadeiro. Do contrário, traga falso. Perfeito, vamos fazer esse teste aqui primeiro, então. Beleza. Continua mais. Pronto. Então aqui eu falei o seguinte. Falei o seguinte para o sistema, olha. Se o valor for igual, retorne true, verdadeiro. E se for diferente, o que ele vai trazer? Vai trazer que é falso, certo? Vai ser o oposto. Falso. E para que a gente usa essas condições aqui? Para que a gente usa esse teste, esse exemplo que eu coloquei aqui? Então você vê que eu já entrei direto no print para mim ver qual vai ser esse resultado aqui, certo? Quando você está criando um sistema e de repente você quer saber o resultado, você quer saber se a sua condição que você criou, deixa eu abrir aqui, você saber se a sua condição está correta, está trazendo o resultado esperado, em vez de você criar todos os parâmetros, você testa a condição, se ela está funcionando ou não, para aqueles parâmetros que você adicionou, tá? Então, desta forma. Nós temos a outra que seria diferente. Veja que 5 é diferente de 4. Então, ele traz true, né? Traz verdadeiro. Então, você, por exemplo, colocou essa condição aqui e você não sabe se vai trazer... Você quer entrar, lembra que a gente faz assim, ó, if, abre, se. Daí eu vou criar a condição, eu falo se isso aqui for verdadeiro, né? Execute. Então, para mim saber se o valor que eu quero como exemplo é verdadeiro, eu não sei se ele vai trazer, se ele vai entrar na primeira opção ou se ele vai entrar na segunda. Para mim definir antes primeiro, eu quero que ele entre na condição verdadeira, eu faço esse teste aqui, ó. Então agora eu sei que é verdadeiro, então o verdadeiro ele vai entrar na primeira opção. Então ele vai entrar aqui, certo? Opa, perdão, é só isso aqui que a gente quer. Só a condição. Então ele vai entrar aqui e aqui, ó, tudo que eu colocar aqui dentro, por exemplo, print, ok, é verdadeiro. Então, se eu quero que ele entre nessa condição e traga o que está aqui dentro, eu faço esse teste aqui antes.
Então, vou comentar aqui para a gente ver como é que ficou lá, ó. Ele vai trazer, ele vai entrar no verdadeiro, né? Ele entrou aqui e trouxe que é verdadeiro. Perfeito? Agora, se eu testei aqui em cima, mas eu não quero que, eu quero que ele, se eu coloquei 5 e 5, fala, ó, 5 e 5 vai dar verdadeiro ou vai dar falso? Se a gente já sabe que isso representa diferente, a gente sabe que aqui esta condição é falsa. Se essa condição é falsa, ele não vai entrar no verdadeiro, ele tem que entrar no else. Ele tem que entrar aqui, certo? E aqui a gente fala o quê? A gente fala assim, ó, ok, isto é falso, certo? E agora eu sei aqui, ó, que essa condição aqui é falsa, mas eu tenho que testar, então eu posso colocar assim, ó, barra asterisco, vem aqui no final, asterisco, barra. O que eu fiz aqui? Olha, tudo que está entre asterisco são várias linhas. Se eu quiser uma única linha, eu só coloco barra barra, certo? Mas aqui eu quero que esta parte não influencie no meu sistema, então eu fiz dessa forma. E aqui ele trouxe falso, então eu sei que esta condição aqui é falsa. E se essa condição é falsa, ele vai entrar aonde? Ele vai entrar nesta condição, que é o else. Certo? Então aqui, aqui tem que mudar para 5, né? E aqui eu vou colocar assim, para não interferir. Se 5 for diferente de 5, execute. Só que a gente sabe que 5 não é diferente de 5, ele é igual. E se ele é igual, ele vai entrar no se não. Então, se 5 for diferente de 5, entre. Se não, entre. Se não, entre. Certo? Entre na segunda parte. E o sistema aqui vai entrar na segunda parte, óbvio. Ok, isto é falso. Que foi a condição falsa que a gente exerceu aqui. O mesmo teste a gente pode fazer para o diferente, maior, menor, igual, menor igual, maior igual, né? Então esses operadores aqui a gente sabe já trabalhar, já sabe como que cada um funciona. A programação é que para isso ser verdadeiro, o primeiro coisa que eu colocar aqui, a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for verdadeira, ele entra. Se a primeira condição for verdadeira, mas a segunda for falso, ele vai ser falso. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, vai permanecer falso. Só vai ser verdadeiro quando ambos for verdadeiro. Ambas as condições estiverem verdadeiras. Agora veja a diferença do e para ou, que seria representado por essas duas barras aqui. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for verdadeira, vai permanecer verdadeiro. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for falsa, ele vai entrar como verdadeiro. Se a primeira opção for falsa e a segunda opção for verdadeira, ele vai entrar como verdadeiro. Agora, se a primeira opção for falsa e a segunda opção for falsa, ele vai entrar como falso, na opção falso, tá? A outra opção é não. Então veja bem, se esta opção, se a primeira condição e a segunda condição for verdadeira, ele teria que entrar em verdadeiro. Porém, quando eu coloco essa exclamação aqui na frente, eu estou fazendo o oposto. Então, se aqui é afirmativo, eu estou buscando o oposto do afirmativo, certo? Então, se essa condição é verdadeira, ela passa a ser falsa.
porque eu estou buscando a falsa aqui, tá? Se essa condição fosse o contrário, se essa afirmação aqui fosse o contrário, ela fosse falsa, ela passaria a ser verdadeira, entrando na opção de verdadeira. Vou mostrar um exemplo básico aqui. A gente tem aqui esta opção aqui, que ela é uma opção true, ou seja, verdadeira. Agora, se eu colocar isso daqui, ó, se eu colocar desta forma aqui, ó, agora esta condição aqui, esta condição não é mais verdadeira. Eu tenho que trazer a opção false como true. Tá vendo? False em vez de true. Vocês entenderam o que eu fiz? Antes ela era verdadeira desta forma. Ela me trazia este resultado, uma afirmação. Esta operação tem que me trazer o valor verdadeiro. Tá aqui. Ela trouxe o valor verdadeiro. Mas eu quero que toda vez que ele apresente esse valor, ele apresente isso aqui seja falso. Então eu mudo desta forma aqui. E agora, em vez de ele trazer verdadeiro, ele trouxe falso. Certo? Então é dessa forma que a gente trabalha com esse operador. Então nós temos aqui, ó, e, que obrigatoriamente a primeira e a segunda tem que ser verdadeira, para que toda esses operadores lógicos, na verdade, funcione como verdadeiro. O ou, apenas um dos dois for verdadeiro, ele já entra. Só não vai entrar quando ambos, né? Quando ambos for falso. E aqui eu estou mudando a equação. Se ele era verdadeiro, ele está passando a ser falso. Então a gente tem esses operadores lógicos que a gente vai aprender a trabalhar aí, beleza? A gente trabalhou também com classes internas do Java, que é a classe match. A gente vai trabalhar com outras também. E aqui ele está puxando o máximo entre dois operadores, o mínimo entre dois operadores, o squart, que é a raiz quadrada de um operador, o ABS, que seria absoluto, valor absoluto de um determinado valor. E aqui, absoluto, ele vai transformar um valor negativo em positivo, tá? Sempre absoluto. E aqui a gente está entrando no random, que ele vai trazer um determinado valor aqui para nós. Se eu especificar que eu quero que ele seja um número aleatório entre 0 e 5, ele vai trazer toda vez que eu executar aquela determinada função, um desses valores que pode ser entre 0 e 5 e assim por diante. Eu posso utilizar esses métodos, que foi a última aula que foi passada. A última aula também a gente entrou nas declarações aí, que seria o C, e a nossa sintaxe ficou dessa forma aqui. If, condição, o que seriam as condições? Seria os operadores aqui, lógicos, ou operadores de comparação, que a gente pode usar aqui dentro da condição. Aqui a gente vai executar tudo que for verdadeiro. Então essa é a nossa sintaxe, quando a gente quer usar só a opção C. Então, se a condição for verdadeira, execute o código que tiver entre as chaves aqui. A declaração else, que seria se não. Então a nossa sintaxe ficou desta forma. Se a condição for verdadeira, ela executa esta primeira opção. Se não, que é o else, executa
como falso, a segunda opção entre as chaves aqui. Então, entre as chaves, a primeira chave, que é o se, a condição vai executar se for verdadeira, se não, vai executar a condição que for falsa. E o código que a gente coloca aqui seria apresentado quando entra na condição que você declarar aqui. A declaração do se não se fica dessa forma. Primeiro vem se a condição 1 for verdadeira, ela entra nesta primeira opção entre as chaves aqui. Se não se a condição 2 for verdadeira, ela entra nesta opção entre as chaves aqui. Se não a condição 2 for falsa, ela vai executar esta função aqui. E para ela entrar já no se não se, a primeira condição já tem que ser falsa. Então, fica da seguinte forma: se a primeira condição for falsa e a segunda condição for falsa, ele vai entrar nesta última opção. Então, se a primeira condição for verdadeira, ele vai executar. Se ela for falsa, vai executar a segunda condição. Se a segunda condição for verdadeira, ela já vai entrar na primeira opção. Se não, ela vai entrar na última opção. Lembrando que a última opção, a primeira condição já tem que ser falsa. Então, bem simples aqui a sintaxe, de forma sucinta para a gente entender essas lógicas e poder trabalhar aí. Bom, nosso último exemplo aqui foi solicitado para vocês fazerem esse fluxograma em forma de sistema, só que aqui não estava com uma entrada de dados, né? Eu vou fazer com entrada de dados para vocês, para ficar um pouco mais interessante. Então a gente deu lá um int, ano nascimento vai ser igual a 1981, que é a minha data de nascimento, vocês podem colocar de vocês. Aqui a gente já entra com print, o ano atual 2022 menos a variável ano de nascimento. Aqui ele já vai trazer o nosso valor, que seria 41, mas ele não está falando a que se refere esse 41. E no sistema ele nos pede para a gente exibir a idade atual. Então a gente tem que informar que este valor é uma idade. Então a gente precisa concatenar e colocar aqui idade atual e a gente representar isso daqui. Porém, para o sistema ele vai entender da seguinte forma: olha só, aqui a gente tem um valor, aqui a gente tem um atributo do tipo texto, e aqui a gente tem do tipo int, e aqui a gente tem um do tipo int. A gente tem aqui operador aritmético de concatenação somando, então ele vai pegar este valor aqui e vai atribuir a esse texto. Quando eu fiz isso, eu atribuí a esse texto, e eu agora estou tentando subtrair um valor. Como que eu vou subtrair um valor numérico de um texto? Então ele vai gerar um erro. Então eu preciso isolar e falar para o sistema: olha, isso daqui que eu estou fazendo, primeiro você faz a subtração desta forma e depois você agrega, concatenando. E aí o sistema não vai gerar um erro. Pronto, ele trouxe aqui idade atual 45. Se você chegou até aqui, parabéns, você fez exatamente o exercício solicitado. Agora a gente vai trabalhar com entrada de dados. Ao invés de eu criar esta variável aqui em cima, eu quero digitar um valor. E a gente precisa usar uma caixa de texto do tipo de entrada input, que seria para a gente digitar. E nos traz aqui um exemplo. A gente precisa, que é chamado aqui entrada de usuários no Java. E a gente vai utilizar uma classe chamada Scanner. E essa classe está dentro de uma outra classe chamada Java, um documento java.util. E ele é um pacote do tipo Scanner, tá? Uma classe que vai trazer um pacote de dados para a gente. Então a gente precisa primeiro importar, olha que ele pede para a gente importar a classe antes da classe que a gente criou. Então como fica isso? A gente vem aqui em cima e coloca a importação. Então a gente já importou o pacote e importou também a classe Scanner.
próximo passo agora é a gente criar um objeto, instanciar esse objeto, e olha que esse objeto vai ser do tipo system, um sistema, em vez de ser host, vai ser de entrada. Então a gente vai criar um objeto, instanciar esse objeto em forma de entrada. Então a gente vai fazer isso agora. Então a gente tem lá a classe no pacote, certo? E aqui a gente vai tirar esse cara aqui. A gente tirou ele. Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar primeiro a classe scanner, certo? Vamos criar um objeto, objeto 1, e a gente vai colocar igual a new, instanciando ele. Puxamos de novo a nossa classe scanner, e aqui a gente fala que é do formato system entrada, ponto e vírgula. Pronto, aqui a gente já criou o nosso objeto, um novo objeto, instanciamos esse objeto em forma de entrada. Perfeito. E agora o que ele fala pra gente? Olha só. Ele fala o seguinte, ó, se você for usar texto, crie uma variável do tipo texto, fale que ela é igual ao seu objeto, que está aqui em cima, que é um objeto do tipo de entrada, e puxe next line. O que seria esse next line? É um input, que é uma entrada de dados, que aqui já tem um sistema de entrada, uma entrada de dados, no formato string. E aqui a gente tem outros formatos. Por exemplo, a gente vai usar esse daqui, que é o next line do tipo string. Mas a gente quer um int, por exemplo, a gente usaria esse exemplo, next int. Então a gente vai usar sempre o next e o formato que a gente quer, um double, um byte, boolean, float, long, short, ou texto que seria line, ou int que é inteiro, certo? E nesse caso aqui a gente quer o next mesmo. Então ele fala para a gente fazer o que? Crie uma variável do tipo string, que é o que a gente quer, push do objeto, ponto, next line, abre e fecha ponto e vírgula. Esse é a receitinha do bolo lá. Então a gente vai fazer o que? Vai criar a variável do tipo string. Opa. Variável aqui vai ser ano, underline, nascimento, certo? Que a gente quer. E aqui a gente vai falar o que? O objeto ponto next line, ponto e vírgula. Vamos ver se a gente digitou isso aqui certo. O next aqui é um x. Next line com L maiúsculo. Vamos ver se está certo. Next line com N maiúsculo. Perfeito. Pronto. O que o sistema fez? Ele criou agora uma caixa para a gente digitar. Vamos ver como isso ficou antes de a gente completar. Vamos lá. Ele abriu agora e eu digito um valor. Então, 1981. Pronto. Ele trouxe isso no formato de quê? De texto. Perfeito. Mas eu poderia trazer no formato int, que a gente quer. Então, aqui eu vou mudar também para int. Que é número, né? Pronto. Ele vai trazer da mesma forma agora, só que eu vou digitar um número. Perfeito. Agora eu quero exibir aquele resultado. E como que eu vou fazer aquele resultado agora? Tá vendo que eu isolei aqui? Eu vou tirar tudo isso daqui. E eu tenho que fazer aqui embaixo. Olha, eu quero trazer de novo essa variável. Primeira coisa que tem que fazer é criar uma variável. Criar uma variável. Eu vou colocar ela ano, underline, atual. Eu vou armazenar um valor nela que seria o 2022. Ponto e vírgula. Pronto, agora eu vou trazer uma outra variável do tipo int também, resultado. E nessa variável, resultado, eu quero que ela seja o ano atual menos o que eu digitei. E o que eu digitei vai ser, no caso, o ano underline de nascimento. Pronto.
Então, o que eu digitar aqui, ele vai subtrair pelo ano atual, que é esse valor aqui. Isso o sistema vai fazer, e como que a gente vai apresentar aqui? Seria só o resultado. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Ele não está aparecendo nada, então a gente quer, para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai dar uma saída aqui, print, e vai falar assim, ó, digite o ano digite o que? Como que tá aqui no sistema? Qual ano que nasceu? Vamos copiar isso aqui já para ficar mais parecido com o sistema que a gente quer. E aqui a gente vai pular uma linha. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Qual ano que você nasceu? Você fala 1981. Aperta Enter. Ele fala, idade atual é 41. Tá vendo? Ficou bem legal o sistema, não ficou? Então, olha só. Qual ano que você nasceu? Nasci em 1995, dando um exemplo. Aperto o Enter. Ele fala, ó, idade atual de 27 anos. Então ficou bem legal esse exemplo agora. E agora a gente já aprendeu então como criar um input text, um input que seria para armazenar agora as informações de entrada. E a gente sabe também como puxar essas informações e trabalhar com essas operações aritméticas aqui, puxando os valores. Partindo desse princípio, a gente vai pular agora para um outro exemplo um pouco mais complexo. Então, nosso exemplo está aqui, a gente já vai cair no nosso mine. Aqui a gente já vai arrumar também para não se perder depois. Vamos digitar o nosso código aqui. Aqui a gente já entra com o nosso int. O primeiro, então, a gente precisa do contador, que vai ser igual a 0. Na sequência, a gente já entra fazendo lá a pergunta. Seria esta pergunta aqui. Pronto, fizemos a pergunta. Na sequência, é para a gente digitar um valor. Então, para a gente digitar um valor, antes aqui, a gente tem que importar, né? Import java.util.scanner, certo? Aqui nos pede para a gente fazer a importação. Na sequência, a gente tem que instanciar ele, então scanner vai ser igual a um objeto. O objeto vai ser um mesmo, vai ser igual a new. A gente tem que puxar a classe scanner de novo, abre e fecha na forma de system.in, que é entrada. Pronto. Aqui a gente puxou a classe scanner, criamos o objeto nela, instanciamos ela e falamos que ela vai ser do tipo de entrada do sistema. Na sequência a gente precisa criar a variável, e essa variável agora vai ser do tipo int para armazenar um valor. Então, int, aqui a gente vai colocar campo 1, que é o nome da nossa variável. A gente tem que falar que esta variável vem de um objeto, certo? E esse objeto vai ser do tipo next int, abre e fecha, ponto e vírgula. Na sequência, a gente tem que entrar no nosso operador lógico. Então a gente vai fazer de que forma? If se campo 1 for igual a 18, ele entra no sistema. Vamos arrumar para a gente não se perder.
exatamente isso que a gente fez aqui. Ele fala que contador vai ser igual a 1. Então, no nosso código, a gente puxa o contador e fala que ele é igual a 1 agora. Seguindo, então, a gente passa a exibir uma nova mensagem, copia ela, vem para cá, print, abrimos, colamos, arrumamos aqui. Aqui a gente vai pular uma linha para ficar bem espaçado isso, para não gerar nosso erro. Pronto, fizemos isso. Na sequência a gente tem que digitar um valor. Então agora a gente vai criar do tipo int, e agora a gente quer um campo 2, e ele vai ser igual ao objeto 1.next int, abre e fecha, ponto e vírgula. A gente criou agora uma segunda variável para armazenar o nosso input. Na sequência, ele entra em outra tomada de decisão e pergunta se o valor for igual a 26. Então, a gente fala if campo 2 é igual a 26, ele entra. Vamos arrumar aqui também para a gente não sofrer nenhum erro. 26, e agora ele passa a contador e vai ser igual a 2. Então, a gente vem aqui, onde a gente vai colocar, puxa o contador, e agora ele recebe o valor de 2. Na sequência, nós apresentamos o final. Então, a gente coloca o print aqui, vem, puxa ele aqui. Aqui a gente vai pular uma linha também. Pronto. A gente fez toda essa parte aqui em questão de minutos. Nós puxamos então esse cara, digitamos o valor, veio para tomar decisão, fizemos o contador virar 1, puxamos a outra informação, digitamos o valor, entramos em outra tomada de decisão, mudamos o contador e exibimos a mensagem. Tudo isso seguindo para o verdadeiro. Mas temos agora o falso, então a gente tem que vir e voltar nessa tomada de decisão e falar, se não, exiba esse cara aqui. Então a gente tem que vir, copiar isso daqui. E aonde que está a primeira tomada de decisão? Está aqui. Se isso for igual, então a gente segue embaixo e vê que ele é aqui. E a gente representa com else. Pronto. A gente dá uma saída e coloca o resultado. Aqui a gente pula uma linha. Pronto. Agora a gente vai para o segundo, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, e a gente tem que pegar o senão dele também, né? A gente copia esse cara. E aonde que está a nossa segunda tomada de decisão? Se esta é a primeira, esta é a segunda. Segue embaixo e ele está aqui. Então a gente coloca o else aqui. Abre e fecha. Deixa embaixo. Aqui a gente vai dar a nossa entrada de dados. Vamos arrumar também. E pular uma linha aqui. Nosso sistema está pronto. Em questão de segundos, a gente fez tudo que foi solicitado no nosso exemplo e vamos ver se isso ficou funcional. Vou fechar todos esses exemplos aqui embaixo. Vamos ver se ele vai gerar algum erro para a gente poder corrigir. Primeiro ele perguntou aqui qual o valor de 25 menos 7. Se a gente colocar 1, acertou o 0 de 2. Bom, a primeira questão está correta. Aqui a gente esqueceu de pular a linha só, tá? Deixa eu pular uma linha aqui. Então veja que 25 menos 7, ele só vai entrar quando a gente digitar 18. Se a gente não digitou 18, ele já vai pular direto aqui e apresentar que a gente acertou 0 de 2. Então, a primeira opção está correta. Agora vamos ver se a gente, no sistema, se a gente, os outros passos também estão funcionais.
Então a gente vai acertar, vamos colocar o valor 18 e ver se ele entrou. Ele entrou aqui perguntando agora, 50 mais 2 dividido por 2 vezes 2 é igual a x. Ou 52 dividido por 4 mais 13 é igual a x. Qual o valor de x? Você fala, é 1. Daí ele fala, bom, você acertou uma de duas questões. E qual que é essa uma? A gente acertou o primeiro, que era 18, e o segundo a gente errou. Então, ele falou que acertamos uma questão de 2. Opa, tá certo. Porque a gente fez o primeiro e entrou nessa opção. E o contador aqui, ele foi para 1. E o contador, quando foi para 1, a gente acertou uma questão. Igual mostra o nosso exemplo. Na segunda, quando ele exibiu a mensagem para a gente, fez a pergunta lá do questionamento, o contador seria 2, mas a gente errou a questão. Se a gente errou a questão, não foi o verdadeiro, ele já pula para o else. Ele já pula para aqui e fala que a gente acertou uma de 2. Agora, se a gente colocasse 18 e 26, a gente tem que aparecer o quê? Parabéns, né? Tem que aparecer essa questão do parabéns aqui. Vamos ver se o sistema está fazendo isso. Então, a gente coloca o primeiro é 18 e o segundo é 26. E olha só, parabéns, você acertou todas as questões. Exatamente como pede aqui o nosso sistema. Veja que a gente fez em questão de segundos, seguindo todo o nosso fluxograma. E não foi simples de fazer. Se vocês olharem, prestarem atenção como que foi feito o nosso sistema seguindo um fluxograma, vocês vão ver que toda a operação lógica já estava aqui. Bastou a gente interpretar e fazer os comandos de uma forma sucinta e simples, e foi muito rápido para a gente fazer. Você pode fazer um sistema seguindo um fluxograma de uma forma bem rápida, e o próprio sistema, que o fluxograma, orienta o que você deve fazer em cada tomada de decisão. E foi exatamente seguindo o fluxograma que a gente fez. Então não tem como você errar seguindo um fluxograma. Seguiu o fluxograma, fez a lógica de programação, usou certinho a parte da tomada de decisão, não tem como o sistema dar errado. Pode dar errado em uma questão de digitação, pode dar errado, você esqueceu de agregar alguma coisa, você pode fazer alguns testes antes para você saber se o valor está visível ou não, enfim, simples e fácil seguindo o nosso fluxograma, tá? Então, voltem o vídeo, veja como é que foi feito, o que foi usado, como que vocês vão fazer, e nesse exemplo aqui, vou abrir. Nesse exemplo aqui, a gente iniciou, x é igual a 3, se x for maior ou igual a 5, verdadeiro, entre aqui, x dividido por 2 e exiba. Se for falso, x dividido por 2 e exiba. Só que aqui, agora, em vez de ser uma constante, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que isso daqui se torne agora uma entrada de dados. Pronto. Como lição de casa, eu quero que vocês façam isso daqui. Deixe agora uma entrada de dados e siga esse exemplo. Então, toda vez que você digitar um valor que for maior que x, se x for maior que 5, ele entre como verdadeiro e faça esse cálculo para nós. Do contrário, ele faça esse cálculo aqui. Outra liçãozinha de casa que eu vou deixar como tarefa para vocês é esse daqui, ó. Aqui, vocês vão colocar também uma entradinha de dados, tá? Então, aqui agora vai ser uma entrada de dados. Então, o x vai ser uma entrada de dados agora. Em vez de conter o número 3, vocês vão digitar um número e ele vai perguntar se é par ou ímpar. E vocês vão fazer esse exemplo no fluxograma. Então, eu quero que vocês façam esse exemplo aqui, utilizando a entrada de dados, tá? Esse exemplo.
e esse exemplo aqui, utilizando a entrada de dados. Bons estudos e até a próxima aula então.